Você está cansado de lutar contra algo que ninguém vê, cansado de vencer de manhã e perder à noite, de se arrepender e fazer de novo, de prometer a Deus que vai parar, mas cair de novo. A luxúria é uma prisão silenciosa, um grito que ninguém escuta, uma guerra travada dentro da alma. Mas o que você talvez nunca tenha percebido é que essa luta não é apenas carnal, ela é espiritual. E se Deus permitiu que você passasse por isso, existe um propósito escondido. Talvez você cresceu em um lar cristão, ou talvez você veio do caos, do abandono. Talvez você nunca falou com ninguém sobre isso, ou talvez você tentou se abrir e foi julgado. Você se sente fraco, mas Deus está olhando para você e dizendo: eu ainda estou aqui. Deixa eu te contar uma história. Era uma madrugada. Um jovem estava ajoelhado no quarto. Suas mãos tremiam. Seus olhos estavam vermelhos. Ele tinha acabado de cair, de novo. Sozinho, se sentia sujo, longe de Deus. Mas naquela noite, ele fez algo diferente. Em vez de se afastar, ele orou. Chorando, ele disse: Deus, se o Senhor ainda me ama, me mostra. Porque eu não consigo vencer isso. Naquela mesma madrugada, algo aconteceu. Não um milagre visível, mas algo dentro dele que nunca mais foi o mesmo. A sua luta contra a luxúria não é só contra desejos. É contra vozes invisíveis que querem te destruir. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios 6:12. A luxúria é o vício do mundo moderno. É a distração do século. É o veneno camuflado de prazer. Mas Deus quer te ensinar algo profundo. Você só vai vencer essa luta quando entender que não é sobre se esforçar mais, é sobre se entregar mais. Muitos carregam culpa como se isso fosse arrependimento, mas a culpa só afasta. O arrependimento verdadeiro aproxima. E Deus não quer que você apenas se sinta mal. Ele quer que você seja curado, restaurado, renascido. Por isso Ele está permitindo essa dor, não para te envergonhar, mas para te transformar. Você ainda não sabe, mas essa luta vai revelar o seu chamado. A dor que você odeia é o exato lugar onde Deus quer construir algo novo. Na próxima parte, vou te contar o que está por trás do maior segredo dessa batalha. Você já percebeu que, quanto mais tenta parar, mais parece cair? Isso não é só físico, é espiritual. Porque a luxúria não é só um desejo do corpo. É um espinho na alma. É uma guerra silenciosa na mente. É o grito do vazio que ninguém preencheu. Mas o que você precisa entender agora é: Deus está permitindo essa luta, porque Ele quer te mostrar algo maior. Bíblia fala sobre o jovem José. Ele era bonito, forte, desejado. A esposa de Potifar o assediava todos os dias. Ela o pressionava, o seduzia, o cercava. Deita-te comigo. Gênesis 39:7. Mas José fugiu e foi injustamente preso. Você já pensou sobre isso? Ele foi fiel, e mesmo assim foi jogado na prisão. Por quê? Porque às vezes, a fidelidade a Deus não nos livra do sofrimento. Ela nos leva direto para o propósito, a chave espiritual da libertação. A luxúria vem com promessas falsas. Prazer momentâneo, aceitação, alívio. Mas deixa um rastro, vazio, vergonha e afastamento. E o segredo para vencê-la não está no controle absoluto do corpo, mas na rendição total da alma. Andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5:16. O Espírito Santo, é Ele que pode fazer o que a força humana não consegue. A verdade que muitos ignoram. Você quer parar. Você quer vencer. Mas talvez você ainda não entendeu o porquê dessa luta. Talvez Deus não quer apenas que você vença a luxúria. Ele quer que você compreenda a sua raiz. E essa raiz não é desejo sexual, é carência, é rejeição, é a ausência de intimidade verdadeira com Deus. Enquanto o coração estiver vazio, o corpo buscará alívio em qualquer lugar. Profundidade psicológica, promessa de cura. Você não caiu porque é fraco. Você caiu porque está ferido. E Deus não cura com condenação. Deus cura com compaixão. Jesus olhou para a mulher adúltera, caída no chão, e disse: Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno.
Vai, e não peques mais. João 8:11. Essa é a voz que você precisa ouvir hoje. Eu não te condeno, eu te chamo para algo novo. Na próxima parte, você vai descobrir o que Deus quer construir exatamente no meio da sua dor, porque a sua maior vergonha pode ser a porta para o seu maior chamado. E a chave está mais perto do que você imagina. Não importa quantas vezes você tenha caído, a guerra ainda está sendo travada. Mas essa não é uma guerra contra o corpo, nem contra hormônios, nem contra pessoas, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais. Efésios 6:12. Você tenta resistir com força, com disciplina, com medo, mas esquece da arma mais poderosa que Deus colocou em suas mãos: a palavra. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não argumentou. Ele respondeu com aquilo que estava escrito. Está escrito. Essa é a espada do Espírito, e você precisa aprender a usá-la. Há momentos em que a luta parece maior que você, mas não existe nome maior do que o nome de Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra. Filipenses 2:10. O nome dele é uma fortaleza, um refúgio, uma arma. Clame por esse nome, mesmo com voz fraca, mesmo com lágrimas, mesmo que você não consiga mais falar, apenas sussurre: Jesus. Você quer parar, você quer vencer, mas talvez você ainda não entendeu o porquê dessa luta. Talvez Deus não quer apenas que você vença a luxúria. Ele quer que você compreenda a sua raiz, e essa raiz não é apenas desejo sexual, é carência, é rejeição, é a ausência de intimidade verdadeira com Deus. Enquanto o coração estiver vazio, o corpo buscará alívio em qualquer lugar. Você não caiu porque é fraco. Você caiu porque está ferido. E Deus não cura com condenação. Deus cura com compaixão. Jesus olhou para a mulher adúltera, caída no chão, e disse: Onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai, e não peques mais. João 8:11. Essa é a voz que você precisa ouvir hoje. Eu não te condeno, eu te chamo para algo novo. Na próxima parte, você vai descobrir o que Deus quer construir exatamente no meio da sua dor, porque a sua maior vergonha pode ser a porta para o seu maior chamado. E a chave está mais perto do que você imagina. Você caiu? Talvez sim, mas isso não significa que Deus te abandonou. Às vezes, Deus permite que toquemos o chão, para descobrirmos que não temos mais onde nos apoiar, exceto nele. Ainda que eu caia, não ficarei prostrado, porque o Senhor me segura pela mão. Salmos 3:7-24. Sua luta não é em vão. Ela está forjando um testemunho que vai curar outras pessoas. A sua dor será o remédio de alguém. O seu passado será o portal para alcançar quem vive exatamente o que você viveu. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Você não é o seu erro. Você é o escolhido que vai transformar essa dor em missão. Sua luta não é em vão. Ela está forjando um testemunho que vai curar outras pessoas. A sua dor será o remédio de alguém. O seu passado será o portal para alcançar quem vive exatamente o que você viveu. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Você não é o seu erro. Você é o escolhido que vai transformar essa dor em missão. Talvez você esteja cansado, mas ninguém vê. Você sorri por fora, cumpre suas tarefas, faz tudo certo, mas por dentro está vazio, exausto, sem forças para continuar lutando. Não é preguiça, não é falta de fé, é um cansaço da alma. Jesus sabe o peso que você carrega. Ele viu cada lágrima que ninguém enxergou, e é por isso que ele não te convida para lutar mais. Ele te convida para descansar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28.
Ele não diz, lute mais. Ele diz, venha, não com suas forças, mas com a sua fraqueza. Não com sua perfeição, mas com seu cansaço. Ele não está te cobrando algo. Ele está te oferecendo alívio. Você aprendeu a se manter de pé, mesmo sangrando. Você aprendeu a lutar, mesmo sem força. Mas agora, Jesus está te ensinando algo ainda mais profundo. Rendição. Não a rendição da derrota, mas a rendição da confiança. É quando você diz, Senhor, eu não consigo, mas tu podes. É quando você deita os fardos e deixa ele carregar. Há dias em que levantar da cama já parece uma batalha. Respirar dói, pensar cansa, orar parece impossível. Você olha para dentro e tudo parece quebrado. O corpo está presente, mas a alma, exausta. Mas aqui está a verdade que precisa alcançar seu coração hoje. Quando você não aguenta mais, Deus não te abandona. Ele te carrega. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, e não se cansarão. Caminharão, e não se fatigarão. Isaías 4:0-31. Deus não espera a sua perfeição. Ele responde ao seu clamor. Você pode estar em pedaços, mas ele continua inteiro. Você pode estar no chão, mas ele continua no controle. E o colo dele ainda é refúgio. Se você puder apenas dizer uma coisa hoje, diga isso. Deus, eu não consigo, mas eu sei que o Senhor pode. Você já teve a sensação de que Deus está em silêncio? Você ora, você clama, você jejua, e nada muda. O céu parece fechado, o vento não para, e o medo cresce no peito. Foi exatamente assim com os discípulos naquele barco. O mar revolto, o vento forte, a água entrando no barco. E Jesus, dormindo. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de maneira que já se enchia de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Marcos 4:37-38. Eles pensaram, será que ele não se importa? No auge do medo, os discípulos acordaram Jesus e gritaram, Mestre, não te importa que pereçamos. Eles estavam à beira do desespero. Mas Jesus se levantou, olhou para o vento, para as ondas, para o caos ao redor, e liberou apenas 3 palavras. Acalma-te, vento, cala-te, mar. E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Marcos 4:39. Silêncio. De repente, o mar ficou calmo, o vento cessou, e o medo se transformou em reverência. Porque até a tempestade obedece à voz dele. Você acha que o maior milagre é o mar se acalmar. Mas e quando o mar ainda está bravo? E quando o vento ainda sopra contra você? Às vezes, Deus não silencia a tempestade de fora, porque está ensinando você a silenciar a tempestade de dentro. Ele quer que você aprenda a descansar mesmo quando tudo está balançando. Porque fé não é ausência de medo. Fé é confiar mesmo com medo. Porque sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé. Marcos 4:40. Jesus está te mostrando algo profundo. A paz verdadeira não vem do que acontece ao redor, mas do que está firme dentro de você. Quando ele está no barco, o caos não tem a última palavra. Quando você começa a vencer essa guerra interior, você percebe que o prazer de ouvir a voz de Deus é maior do que qualquer desejo. O toque do Espírito te devolve lágrimas. A presença do Pai te devolve a paz. O abraço do céu cura a alma que antes estava em silêncio. Deus ainda está falando com você. Ele nunca te abandonou, mas ele te deixou sentir o silêncio para te despertar. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ore comigo. Senhor, eu quero voltar a te ouvir. Me livra daquilo que silenciou a minha alma. Me limpa, me renova, me abraça de novo. Eu quero a tua voz mais do que qualquer prazer passageiro. Em nome de Jesus, amém. No próximo vídeo, você vai entender por que a luta que mais te envergonha pode ser justamente o caminho da sua cura. Sim, Deus está usando até isso para te transformar. Clique agora e assista. A ferida que você esconde é o lugar onde Deus quer habitar. Não é apenas mais um vídeo, é mais um chamado do céu para a sua vida.